Espíritos muito apegados a sexo que se reúnem em regiões do mundo espiritual por afinidade. Por quanto tempo ficam por lá? O que pode acontecer com os seus corpos espirituais? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E o fato de espíritos, após a desencarnação, continuarem numa busca desenfreada por sexo, e às vezes irem habitar regiões trevosas do mundo espiritual, onde só se faz isso não constitui uma punição divina. Isso acontece porque estes espíritos elegeram isto como a sua prioridade neste momento. É isto que eles querem fazer, não estão interessados em outras experiências, em novos aprendizados. Pelo menos por enquanto. Sempre que falamos nesse assunto no canal, sempre ressaltamos que o sexo é uma força divina, uma força sagrada, como ressalta também o mentor Eleutério no livro O Sexo Além da Morte. Eleutério explica que o sexo não é empecilho à evolução, pelo contrário, é porta aberta à evolução. Esse livro é do médium Rafael Américo Ranieri, um livro dos anos 80. Esse médium já desencarnado, foi amigo de Chico Xavier, deixou outras obras muito interessantes. E nessa obra ele é levado em projeção da consciência, em projeção astral, pelos seus mentores, para conhecer regiões do mundo espiritual onde se reúne esse tipo de espírito. Espíritos que se desequilibraram em suas funções sexuais, algo que todos nós ainda estamos sujeitos. Por falar em projeção astral, projeção da consciência, é muito comum termos contato com relatos de projetores que em suas andanças aí pelo astral inferior, pelo umbral, percebem que há regiões, há locais, muitas vezes imensos, onde se reúnem entidades especificamente para fazer sexo e ali só se faz isso. Tem até um projetor astral muito experiente, Dr. Luiz Roberto Matos. Ele na vida profissional ele é desembargador, uma pessoa muito inteligente, é um projetor astral muito experiente. Certa vez ele tirou uma dúvida muito interessante. Se os espíritos desencarnados conseguem fazer sexo entre si, por que eles precisariam vampirizar as energias de espíritos encarnados? Certa vez, Luiz Roberto Matos perguntou a um espírito sobre isso. E ele explicou que eles gostavam de se aproximar dos encarnados e vampirizar essas energias porque, por conta do corpo físico, quando estamos nos apresentando em corpo astral, os encarnados eles têm muito maior cota de energia vital. Então, seu corpo espiritual naturalmente já é mais denso. Isso provoca sensações mais fortes e mais próximas do que esses desencarnados lembram da vida física que acabaram de deixar. Por isso que eles muitas vezes preferem os encarnados. Porém, não são apenas os espíritos desencarnados que vão atrás dos encarnados. O contrário também acontece. No livro Sexo Além da Morte, uma das coisas que mais impressionou Ranieri quando ele estava conhecendo os vales sexuais, as regiões onde se reúnem esses espíritos no mundo espiritual, impressionou muito Ranieri a quantidade de encarnados que ele via neste local. Espíritos que estavam com seu corpo físico no período do sono e em espírito iam até esses locais. É normal para espíritos do nosso nível evolutivo irmos parar num lugar desse durante o sono de vez em quando, isso é normal. Agora, se isso começa a acontecer direto, isso pode mostrar que a sua sintonia já está bem identificada com essas regiões e numa eventual desencarnação, para lá automaticamente você seria atraído imediatamente. E diante da surpresa de Ranieri ao ver tantos encarnados naquelas regiões, o mentor Eleutério explicou que durante o sono normalmente nós buscamos o que elegemos como prioridade e que esses apetites carnais não estão na carne. O que vale mesmo é o que está na mente, o que elegemos como prioridade. Ali estará a nossa sintonia. Me chamou muito a atenção nesse livro também que em todos os capítulos o mentor faz esse tipo de ponderação.
que o sexo em si é sagrado e que é o mau uso dele que torna muitas vezes o ser infeliz. Outro ponto também é que nesses locais do mundo espiritual, muitos dos encarnados que estão ali, muitas vezes são pessoas que durante a sua vida em vigília gostam de passar uma imagem muito casta, ou reprimem demais os seus impulsos, ou vivem frustrações sexuais muito intensas, e aí quando se afastam do corpo físico, inconscientemente, muitas vezes, extravasam toda essa repressão e acabam sendo atraídas para essas regiões do mundo espiritual. E por outro lado, dar vazão total aos instintos também é muito perigoso. A chave aqui é procurar construir uma vida sexual equilibrada, como nas diversas áreas da vida. Não há puritanismo ou moralismo ao se sugerir que se busque esse equilíbrio. Assim como não há moralismo ou puritanismo quando um profissional de saúde te recomenda para ter uma alimentação regrada, um sono regrado. E o mentor Eleutério explica que o uso desenfreado do sexo, muitas vezes como uma válvula de escape, acaba gerando um desgaste muito grande das energias, não só do corpo físico, como do corpo espiritual, como uma bateria que se desgasta mais rápido. E esse desgaste dessas forças magnéticas, quando mantido por muito tempo após a desencarnação, pode gerar consequências muito sérias, não só à saúde mental, mas aos corpos espirituais, aos perispíritos destes seres. O mentor explica que é como se o perispírito fosse perdendo velocidade da vibração das partículas que o compõem, e a tendência é que se enrijeça, se deforme. E é muito comum encontrarmos nessas regiões espíritos com feições já animalizadas, com partes do corpo totalmente hipertrofiadas, deformadas. São quadros realmente muito tristes. No livro Libertação, de Chico Xavier, o espírito André Luiz, que visita nesse livro uma cidade umbralina, ele descreve, num certo momento, ele ficou, aliás, muito impressionado, que havia um desfile bizarro de seres daquela cidade enaltecendo o sexo da forma mais vulgar possível. E ele até nos poupa, ele narra isso no livro, que ele nos pouparia de muitos detalhes que não eram necessários. Quando, na verdade, o sexo em si não tem nada de pecaminoso ou de errado. Pelo contrário, como o mentor Eleutério ressalta, como eu disse em todos os capítulos. Num deles ele diz que quando duas criaturas se amam verdadeiramente, por meio do ato sexual, elas intercambiam as vibrações psíquico-físico-espirituais de que são portadoras e dão e recebem energias extraordinárias para a marcha da vida, a euforia e grandeza moral e espiritual. A troca energética é muito grande entre pessoas que fazem sexo. Quando temos uma parceria fixa, a tendência é que essas energias encontrem um ponto de equilíbrio e o casal se retroalimente num clima de afeição, num clima de afetividade. Porém, quando temos diversas parcerias, o desgaste energético é muito maior e você acaba entrando em contato com as energias de muitas pessoas, de suas companhias espirituais incluídas. Isso acaba gerando sensações desagradáveis que podem vir na forma de angústias inexplicáveis, sensação de vazio. O mentor Eleutério prossegue explicando que, após a desencarnação, quando o ser prossegue determinado na busca desenfreada por essas sensações, ele pode cair nessa condição de desgaste excessivo energético do seu corpo espiritual, um embrutecimento do seu perispírito, que pode, com o tempo, levar a consequências ainda mais sérias. Mas que isso não significa um grande pecado, um grande erro, apenas um grande desequilíbrio. Essa é a palavra
que ele usa, de pessoas que estão totalmente escravas de seus desejos. Isso após a desencarnação é ainda mais preocupante, porque os nossos desejos, sem o amortecimento do corpo físico, eles se tornam muito mais intensos. Nossas emoções, nossos desejos são bem mais intensos no mundo espiritual. Então, tudo que você incentivar aqui, tudo que você alimentar aqui, no mundo espiritual, isso vai atingir um nível muito mais forte. É por isso que tem espíritos no mundo espiritual que não conseguem, perdem totalmente o controle de si mesmos e ficam totalmente escravos do que desejaram. A ponto de, mesmo pessoas que têm o conhecimento de que existem outras dimensões, de que uma outra vida seria possível, simplesmente não estão mais nem aí e vão freneticamente em busca da satisfação dos seus impulsos. São quadros que lembram muito casos de dependência química muito grave, por exemplo, que vemos aqui no nosso plano. E não vamos nos enganar, todos nós estamos passíveis de atingirmos esses graus de desequilíbrios, principalmente nessa questão que nenhum de nós aqui encarnado no planeta Terra, salvo algumas exceções, dominou completamente. Então precisamos realmente ter esse esforço de construir uma vivência da sexualidade de uma forma equilibrada. Mesmo se você não fizer sexo, você pode utilizar essas forças de outro modo. Cada um tem a sua realidade, a sua necessidade e precisa construir uma relação saudável com essa dimensão magnífica do ser humano. Eleutério levou Ranieri para conhecer uma servidora da luz que trabalhava num desses vales do sexo do umbral. E o seu nome era Diana. E Diana explicou para Ranieri que ela ali trabalhava, monitorando os espíritos que permaneciam ali, sempre percebendo se algum deles já apresentava condições ou vontade de ser auxiliado. E ela explica para Ranieri que numa região ainda mais afastada, para além daquele imenso vale, uma região que ela chama no livro de Círculo da Perdição, ali já se reuniam espíritos que não aceitavam qualquer tipo de controle, qualquer tipo de disciplina sobre os seus impulsos. Não aceitavam a presença, pelo menos perceptível, de qualquer tipo de ser que oferecesse qualquer tipo de ajuda. Mas Diana explica para Ranieri que eles eram também monitorados e quando havia necessidade de uma intervenção, ela acontecia. Inclusive de seres que atingiam um grau de desequilíbrio tão grande, um desgaste tão completo do corpo espiritual, que às vezes eram retirados desses locais para tratamentos compulsórios de forma totalmente inconsciente. Ranieri foi conhecer essa região para além do vale e ele ficou surpreso, porque assim como no vale, mesmo nesse local mais afastado, ele viu seres que pareciam muito alegres, muito eufóricos. Mas ele sabia que era uma euforia ilusória. E ele também viu muitos espíritos que, além de já apresentarem deformações, desequilíbrios mais sérios, já apresentavam tristeza, um abatimento muito comum naqueles que já estavam em vias de entrar em reflexões que serviriam como primeiro passo para buscarem outras experiências, saírem dali, buscarem um tratamento para se equilibrarem e seguirem seus rumos evolutivos. E vejam que interessante, o médium Ranieri registra no livro, de forma muito humilde e autêntica, que aquelas regiões do mundo espiritual mexeram muito com ele, as vibrações eram muito intensas e em vários momentos ele cogitou abandonar aquele estudo e se juntar àqueles espíritos. E isso é perfeitamente compreensível, as vibrações sexuais ali eram tremendamente intensas e qualquer um de nós sentiria isso.
Mas é muito bom saber que mesmo quando nós nos desequilibramos totalmente, nos arrojamos freneticamente em rumos que nos levarão a situações calamitosas, a lei divina sempre está presente, há sempre servidores da luz e do bem por perto, dispostos a auxiliar o que for possível, principalmente aqueles que querem ser auxiliados. E o livro termina com Ranieri sendo levado pelo seu mentor para uma grande assembleia de uma organização da maldade que tinha naqueles sítios as suas sedes. E essa organização, nessa assembleia, um dos seus líderes elegia justamente o sexo como a principal porta para que eles conseguissem atingir, influenciar, vampirizar encarnados, inclusive os encarnados que já começavam a demonstrar interesse em questões espirituais, que já estavam tentando se disciplinar, se equilibrar em muitos aspectos da vida, mas na área sexual encontravam, como a maioria de nós, grandes dificuldades. Nessa questão sexual, e aliás eu gostaria muito de saber o que vocês pensam sobre isso, vamos continuar esta conversa aí nos comentários. Eu me esforço para responder a todos, gostaria de poder responder com mais tempo, mas eu agradeço muito a participação de vocês aqui. Então eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Nessa questão sexual, todos nós ainda somos muito próximos à nossa origem, lá no reino animal, ainda estamos vivendo experiências muito próximas à animalidade, o que é normal. Levaremos muito tempo para sublimar essa energia em outros níveis. E como será que é em mundos mais avançados? Temos um vídeo sobre isso que eu vou deixar na tela final. Sexo em mundos evoluídos. Também vou deixar um outro vídeo que é sobre uma outra obra do Ranieri, vídeo Extraterrestres em Missão no Umbral. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Até um próximo vídeo. Não esquece que a lista de livros citados está sempre aqui na descrição. Tchau, gente!